A nossa enquete de hoje é sobre o humilde Abel Ferreira, que ontem se comparou a Jürgen Klopp, né? O Abel Ferreira fez certo ao se comparar a Jürgen Klopp? Sim ou não? 70% não, 30% sim. Boa noite, Celso Cardoso. Tudo bem, Celso? Fala, meu querido Weber Lima, uma grande noite para você, pro Luiz Marcelo Bigato, pro Hugo Botelho, especialmente pro 105 FM Futebol Clube. Rapaz, eu estava até ansioso para falar sobre o tema. Conversamos aqui outro dia sobre a capacidade dele de criar factoides para tirar a atenção do jogo, ou seja, cria um assunto polêmico para a gente ficar falando sobre e não falar mesmo sobre a partida do Palmeiras, foi mais uma partida ruim. Pífia. Mas, meu amigo, ele exagerou, ele foi mal sob todos os aspectos. Primeiro, e o mais importante de todos, Palmeiras recebeu o Klopp, deu camisa, então merece um respeito maior. Ele não falou nem o nome do Klopp. Não, ele fala, aquele senhor que estava aqui, no Liverpool em 8 anos ganhou menos do que eu no Palmeiras em 4. Então, primeiro que é desrespeitoso. Sim. Segundo, é uma comparação totalmente desmedida. O Liverpool, se jogasse o Campeonato Paulista, o Klopp tinha ganhado todos os campeonatos que ele pudesse participar. Se o Liverpool jogasse aqui no Brasil, ganhava tudo. Então, não tem comparação. Ele tem que fazer comparação. Vai ele no Liverpool conquistar o que o Klopp ganhou. É muito sem noção. É uma autoafirmação constante que, no fundo, revela o contrário, que ele é um cara inseguro. Sabe? É isso. Porque não tem que comparar, tem que respeitar, com todo respeito ao tamanho da história de Palmeiras e de Liverpool. Mas uma coisa é ser campeão pelo Palmeiras no Brasil, outra coisa é ser campeão o Liverpool ao redor do mundo, então não tem comparação, foi mal demais. Mais uma vez na tentativa de caçar polêmica, só que dessa vez ele se superou. E o Luiz Marcelo Bigato, a gente já falou sobre o assunto fora do ar, ele tem uma teoria muito boa sobre o Abel Ferreira, né? Nessa questão do discurso de ontem, né? Fazendo comparações ao Klopp. Luiz Marcelo Bigato, boa noite. E aí, fez certo ao se comparar ao treinador vencedor no Liverpool e também na Alemanha? Muito boa noite, Weber Lima, Hugo Botelho, Celso Cardoso, grande abraço ao amigo ligado no futebol da 105 FM. Primeiro, foi um péssimo futebol apresentado pelo Palmeiras na noite de ontem. Palmeiras com futebol muito fraco e por uma decisão errada de planejamento do técnico Abel Ferreira na pré-temporada do Palmeiras, porque ele dividiu o elenco do Palmeiras em 2 grupos, então são meio time em cada um desse grupo, então você tem metade dos titulares num time, metade dos titulares em outra equipe e o futebol ruim nos 2. Então, ao invés de, por exemplo, como o Zubildia fez no São Paulo, que ele tem lá os 11 titulares para jogar, aí ele joga 2 rodadas, descansa uma, usa outro time alternativo numa outra rodada. Não, ele coloca os titulares, metade num time, metade no outro, não ganha entrosamento, não ganha ritmo de jogo e o futebol continua feio do jeito que o Palmeiras... O Bragantino vinha de 3 derrotas. E as melhores oportunidades ontem, não é que o Palmeiras apenas empatou, ele criou grandes oportunidades e não saiu do 0-0. Pelo contrário, o Bragantino teve 3 oportunidades, chances reais de gols ontem e não marcou. O melhor em campo ontem foi o Everton, goleiro do Palmeiras. 2 defesaças jogando em casa. Sim. Então o futebol do Palmeiras é medonho nesse início de temporada, o futebol do Palmeiras é ruim nesse início de temporada. E a comparação infeliz, descabida, arrogante que o técnico Abel Ferreira fez ontem no Allianz Parque mostra que ele quer tirar um pouco o foco. Eu concordo um pouco com o Celso falou, que ele quer desviar o foco, mas também tem aquela dose de ciúme. Tem. Ele imaginou que o Klopp ia lá, ia abraçá-lo, reconhecer, nossa, Abel, como eu tava, pouco ligou, então ele ficou enciumado. Ele ficou, né? Enciumado. Porque o Klopp não foi lá, né? Como esse cara vem aqui e não vem falar comigo? Então... Eu acho, olha, quando o Bigato falou isso, eu falei, Bigato, eu acho que esse é o caminho certo, porque o Klopp, eu não me lembro de nenhuma foto
ou nenhuma informação que o Klopp foi até o Abel Ferreira. Não foi. Foi lá, entrou no estádio, assistiu o jogo e foi embora. Além embora. desse aspecto, eu tava no Allianz Parque ontem. Ontem tava todo mundo em torno do Klopp. A torcida tirando foto dele. Teve um maluco que subiu no camarote. Jornalistas cercando e tal. Porque é uma personalidade importante do cenário do futebol mundial. Então, como os holofotes não estavam ontem para o Abel Ferreira, né, que tava... as pessoas estavam um pouco ligando para a presença dele ontem no estádio. Então, eu acho que ele ficou muito mais enciumado e aí exalou arrogância, né, tremenda. Se o futebol do Palmeiras é fraco, a arrogância do Abel Ferreira continua intacta. Boa! Hugo Botelho, o ciúme, rapaz, tá vendo? Tem ciúme, ciúme de homem é pior. Segundo o Felipão, é o pior ciúme que existe. Exato. Boa noite, Hugo, tudo bem? Você acha que o Abel foi inteligente em se comparar ao Klopp? Eu queria atentar para 2 fatos. O tempo que o Palmeiras tem de pré-temporada, de preparação para a temporada de 2025 é o mesmo do RB Bragantino. E o tempo que o Palmeiras tem para se preparar para essa temporada é de 1 semana a menos que do Novo Horizontino. O Palmeiras somou 1 ponto contra essas 2 equipes. Então não serve como desculpa. Ele tem que melhorar o time. Tá cedo? Não, a gente já tá em fevereiro. Já vamos aí para a 6ª rodada do Campeonato Paulista no final de semana. Metade do campeonato. Então, tudo bem, não dá para fazer aquela cobrança que o time já esteja no auge, porque não seria nada inteligente da nossa parte. Mas dá para mostrar coisa melhor. E a responsabilidade para essa coisa melhor ser mostrada é de quem? E ele tenta desviar o foco. Então, além dele ter essa infeliz colocação, faltou ele dizer que o Klopp é um cara muito, mas muito querido por todos na Inglaterra. Ele é alemão. Sim. Por todos na Inglaterra, principalmente os torcedores do Liverpool, porque ele é carismático. Teve clássico Liverpool e Everton, que é o clássico da cidade de Liverpool, que o Liverpool venceu o jogo e ele foi para um pub beber junto com os torcedores. E pegou o microfone, cantou o mais puro rock and roll, Liverpool. Rock and roll tem alguma coisa a ver, né? Sim. Então... E ele é respeitoso também. E o Abel, eu acho o Abel muito bom. Mas o Abel, ele não tem carisma. E carisma você não compra na banquinha da esquina, não. É verdade. Carisma você nasce, simpatia você nasce com ela. Você tem ou você não tem. E ele mais uma vez mostrou que ele tem esse déficit. Totalmente desnecessário que ele fez. Boa. Eu fico imaginando, o Klopp já sabe o que aconteceu. Se o Klopp riu, você chorou. Eu acho que ele riu. Eu acho que ele riu também. Não dá nem para comparar o futebol inglês, onde o Klopp trabalhou, foi técnico, futebol alemão, com o futebol brasileiro. Não dá. Não tem condição nenhuma de fazer esse tipo de comparação. E o Klopp foi campeão mundial, o Abel foi campeão mundial. Deixa eu fazer uma colocação aqui sobre o Abel, vou repetir. Eu acho o Abel bom treinador, muito bom treinador. Mas ele também tem seus problemas que ele não consegue resolver. O Luiz Castro fez um trabalho no início complicado no Botafogo, depois engrenou o trabalho. O Luiz Castro recebeu proposta e foi embora. Verdade. O Bruno Lage já não está mais aqui no Brasil. Foi pra... Tava no Benfica, não tava? Recebeu proposta e foi embora. Teve, antes do Bruno, um outro técnico português que passou pelo Botafogo, que não foi bem. Esse estava no Benfica. Não, acho... Bom, eu vou pesquisar aqui. O que ganhou Libertadores foi o Bruno. É tanto português... Não, foi o Arthur Jorge. Arthur Jorge. O Arthur Jorge foi lá do Bruno. O Bruno Lage passou antes. O Bruno Lage. É porque tem tanto português que a gente fica meio louco. O que eu quero dizer com isso? Tem uma leva muito grande de técnicos portugueses trabalhando na Inglaterra. Hoje o Cruzeiro deixou escapar que está negociando com um técnico de 32 anos, que é do Casa Pia, que é um time pequeno de Lisboa, e que é o 6º colocado do Campeonato Português, chamado Antônio Pereira. Antônio Oliveira, não sei. Tem esse outro Tonhão da Fiel, que está aqui no Brasil já há um bom tempo. Por que ninguém tirou o Abel? Não, o Vitor Pereira... Por que a única proposta que apareceu de acordo com o que foi divulgado foi aquela proposta onde ele teria assinado um pré-contrato? Isso. Lá nos Emirados. No Catar.
É porque o Benfica, o Porto perdeu o Sérgio Conceição, o ciclo dele fechou nessa primeira passagem no Porto, o Porto não fez uma investida no Abel. Em clubes portugueses. O Benfica tinha o alemão lá como técnico, que é o Schmidt, Roger Schmidt. Ele saiu do Benfica, aí foi o Bruno Lage. Bruno Lage não foi o Abel, sendo que o Abel estava assim, sempre buscando títulos aqui no Brasil. E foi agora o Bruno Lage, o que fracassou, 2024, e o que fracassou aqui no Brasil, teve uma passagem muito ruim pelo Botafogo, foi convocado, contratado e está fazendo um trabalho legal. O Vitor Pereira. Ia chegar aí o Vitão. Não ganhou no Corinthians nada, não ganhou nada no Flamengo e está no Wolverhampton. E por que nenhum desses times do grande eixo do futebol? Foi pro Benfica, foi para... O Jorge Jesus também. Futebol turco. Sim, agora tá lá no porque não me venha com essa, Neymar, né? não me venha com essa que o Palmeiras cobriu a proposta A, B, C ou D. Não, a gente não tem informação. Então, sem chutômetro. Não temos essa informação, por isso que a gente está falando sobre isso. E fora na coletiva, aquela postura do Abel que ele professoral, coloca que ele, né? Sabe, ele conhece todos os caminhos, porque ele sabe o que está fazendo, como se ele tivesse inventado o futebol. Vai chegar um momento, Celso, que ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade, a vida, o futebol não vai a lugar nenhum se não passar por mim. É uma arrogância, assim. E além de falar do Klopp, como ele falou, ainda falou que o Palmeiras é o maior time do mundo, que o Palmeiras é o que dá mais, oferece melhor estrutura. A gente sabe que é conversa para boi dormir. Parece que o futebol brasileiro começou no momento que o Abel Ferreira pisou aqui no Brasil.